Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, dando continuidade ao nosso quarto capítulo, que é estudando as misturas. Hoje nós vamos falar bem rapidamente sobre a solubilidade das substâncias. Para relembrarmos sobre as aulas anteriores, nós vimos que a matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, ela possui as suas classificações. Então, a matéria ela pode ser constituída de uma ou mais substâncias. Dentre elas, nós temos suas diferenciações. Por exemplo, nós temos a divisão de substâncias e misturas. E dentro dessas, ainda existem as suas subdivisões. Então, as substâncias, elas se diferenciam em substâncias simples e substâncias compostas. Um exemplo de substância simples, lembram que é aquelas que possuem a sua composição mais simples, né? Só possui uma propriedade, um componente, ou seja, um átomo, como por exemplo o oxigênio, o O2. Então tem ali 2 átomos de oxigênio, é um exemplo de uma substância simples. O diamante. Então, o diamante é um exemplo de uma substância simples porque só apresenta átomos de carbono. Agora, já as substâncias compostas são aquelas que apresentam 2 tipos de átomos, por exemplo, como o dióxido de carbono. Então, eu tenho lá o CO2. Eu tenho átomos de carbono e eu tenho átomos de oxigênio. Então, um exemplo de uma substância composta. E ainda nós temos as misturas. Então, as misturas, ela é a interação de 2 ou mais substâncias. As suas propriedades vão se alterar conforme a proporção que essas substâncias vão ser compostas. Então, elas se diferenciam em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Lembram que homo aqui é igual, ou seja, possui a mesma composição em suas propriedades, ou seja, em todo o seu volume aqui, ela só apresenta a mesma composição. Não é possível identificar a olho nu outras substâncias aqui. Já é diferente, por exemplo, da mistura heterogênea. Então, como vocês observam na imagem, claramente nós conseguimos identificar 3 elementos aqui. Nós conseguimos identificar uma porção de óleo, uma porção de água e uma porção de areia aqui. Só que esses 3 elementos apresentam uma nomenclatura que nós chamamos de fase. Então, misturas heterogêneas, elas apresentam fases. Nesse exemplo aqui, nós temos 3 fases. Pois bem, com relação então à solubilidade, uma mistura homogênea de água ou de água com sal ou de água com açúcar, ela também pode ser chamada de solução. Então, uma vez que vocês têm um recipiente com algum material dentro, aquilo ali é uma solução. Nas soluções, as substâncias que compõem não são facilmente visíveis e elas se misturam de maneira que todo o volume da mistura apresenta as mesmas características. Um exemplo é uma solução de água com sal, por exemplo. Então, em todo o seu recipiente aqui, elas apresentam as mesmas características. Isso acontece porque uma substância vai dissolver a outra. A solução, ela apresenta algumas nomenclaturas que é importante vocês saberem. Então, numa solução, nós temos o quê? Nós temos o soluto e o solvente. O soluto é aquele que vai ser dissolvido pelo solvente. Então, percebam aqui que eu tenho um recipiente com água. A água, nesse caso, vai ser o solvente. E aí, eu finjo que isso aqui é o sal. Uma vez que eu coloco o sal nesse recipiente e ele é dissolvido pela água, esse aqui é o soluto. Então, nós vamos ter um resultado que é a solução, ou seja, uma mistura homogênea. A concentração de uma solução. Então, já falamos sobre a solubilidade de uma substância, de uma solução. Então, uma solução ela tem essa capacidade de solução, né? Então, uma vez que eu tenho aqui o soluto e ele é dissolvido pela água, nós temos uma solução.
toda solução, ela tem uma capacidade de dissolução. Então, o que acontece? A concentração de uma solução é definida pela relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Então, a concentração de uma solução vai definir essa relação de soluto e de solvente. Eu tenho aqui um exemplo. Então, eu já até expliquei esse exemplo para vocês na nossa aula de terça-feira, nossa aula online. Então, imaginem aqui que eu tenho um soluto, eu tenho uma concentração, eu tenho aqui 25 gramas de cloreto de sódio, que é a calcium. Então, eu tenho aqui 25 gramas para 100 gramas de água. Uma vez que eu adiciono essa água aqui, eu tenho o que nós chamamos de solução insaturada, ou seja, ela foi totalmente dissolvida. O que é uma solução insaturada? É aquela que foi totalmente dissolvida. Nesse outro caso, nós temos aqui uma concentração maior de cloreto de sódio. Então, eu tenho uma concentração, ou seja, uma quantidade superior ao primeiro exemplo aqui. Então, eu vou lá, adiciono essa quantidade para 100 gramas de água. O que vai acontecer? Vocês percebam aqui que eu tenho um corpo no fundo. Isso aqui nós chamamos de precipitado. Quando você tem um recipiente e você adiciona uma quantidade superior à capacidade que o solvente tem de dissolver, você não vai conseguir mais dissolver esse soluto aqui. O que vai acontecer? Vai formar um precipitado, ou seja, vai formar um corpo no fundo. Ou seja, significa que essa solução, ela foi saturada, ela não consegue mais dissolver a quantidade, a concentração de cloreto de sódio superior ao que ela pode dissolver. Lembram do exemplo que eu dei do suco? Então, você tem lá, você está fazendo um suco de cupuaçu, por exemplo. Então, você tem uma quantidade de solvente e você adiciona mais açúcar do que deveria. Vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir dissolver esse açúcar. O que aconteceu com essa solução? Ela foi saturada. Então, ela não consegue mais dissolver. Essa é a concentração de uma solução, certo? Toda solução, ela tem uma certa capacidade para ser dissolvida. E aqui, esse aqui é o mesmo exemplo, aqui essa imagem é o mesmo exemplo dessa aqui que eu citei para vocês. Então, eu tenho aqui, nessa situação, moléculas de água, que vai ser o solvente, livre na solução. Então, temos lá uma solução de água e de sal. Olha aqui, ó. Átomos de sódio, átomos de cloro. Então, NaCl junto com a água aqui. Na situação B, eu tenho sal não dissolvido na solução, ou seja, isso aqui é um exemplo de uma solução saturada. Percebam que tenho aqui um sal que ele não conseguiu se dissolver como na situação A. Percebam aqui, ó, que eu tenho moléculas de água livre. Ou seja, essa solução aqui, ela não excedeu a sua capacidade de dissolver o cloreto de sódio, diferente da situação B. Então, quando o sal de cozinha é adicionado na água, seus átomos vão se separar. Então, eu tenho aqui a separação dos átomos, átomos de sódio e átomos de cloro. Para que a água dissolva o sal, é necessário que existam moléculas de água livre. Então, é necessário aqui, como nessa situação A, que existam moléculas de água livre para dissolver todo esse sal, ou seja, toda essa solução. Que é um exemplo de uma solução insaturada, com as quais o sódio e o cloro interagem. Então, mesma situação aqui. A solução tem a capacidade de dissolver o soluto. Então, nesse caso aqui, excedeu a capacidade de ser dissolvida. Percebam que tem uma molécula superior à molécula de água aqui no hidrogênio. Então, nessa situação B, nós teremos um exemplo de uma solução insaturada. Então, essa foi a nossa aula hoje. Foi bem rápido, falando só sobre esses dois conceitos importantes, tá? E na próxima aula nós vamos falar sobre os fatores que vão influenciar para essa solubilidade, tá bom? Então, um abraço e até a próxima